Bom dia, galera. Professora Simone. Nós vamos fazer hoje uma revisão de verbos, assunto também tratado na aula do CMSP. Verbo já é um assunto conhecido dos alunos, porque nós começamos a fazer todo esse estudo de tempos e modos verbais lá, no comecinho, lá no começo do ciclo. Então, você está aí hoje fechando o ciclo, você está no 9º ano e a gente vai falar aí sobre Primeiro, nós vamos conceituar. O verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Ah, todo mundo sabe disso, né, gente? Bora lá? Nós temos aí verbos regulares e verbos irregulares. Qual é a diferença, querida professora? A diferença é muito básica. Você vai perceber que nos verbos regulares não há alteração do radical durante a conjugação verbal. Então, nós temos aqui, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Então, se você observar, o FAL, F-A-L, não sofreu alteração em nenhuma das pessoas verbais. Primeira pessoa, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Quando eu conjugo o verbo em todas as pessoas e não sofre alteração no radical, eu chamo esses verbos de verbos regulares. Lembrou? E aí eu tenho os verbos irregulares. E aí eu coloquei esse bonequinho aqui porque a sua cabeça deve estar assim, cheia de pontos de interrogação. Porque você vai falar, caramba, meu, o que essa professora está querendo me dizer? Eu estou querendo dizer para você que os verbos irregulares, ao contrário do verbo regular, ele vai sofrer alteração de radical. Então, quando eu vou conjugá-lo, ele não vai manter o radical. Vamos observar? Nós temos aí o exemplo do verbo haver, que também não é um verbo fácil de ser conjugado, e nós vamos conjugá-lo aí no presente. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. E aí você vai dizer, ué, professora, mas o H não sofreu alteração. E aí eu vou dizer para você que o H sem a vogal não forma som. Eu só tenho som E, A, porque eu tenho a presença aqui da vogal. Isso aqui também a gente estuda lá no 5º ano, né? Então, aqui, ó, sofreu alteração. Eu tenho aqui eu, ei e aqui tu, as. Sofreu alteração, então trata-se de verbos irregulares. Nós temos os 3 tempos verbais básicos, que nós chamamos aí de presente, pretérito e futuro. Esse presente, pretérito e futuro vai ter alguns desdobramentos lá na frente. Mas o pretérito aqui é o famoso passado. Eu tenho também 3 modos verbais. Então, eu tenho 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. E eu tenho 3 modos verbais: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Cada modo tem uma expressão própria. Então, eu tenho aqui, no modo indicativo, expressa uma certeza de acontecimento. Eu li Dom Casmurro no 9º ano. Eu li. Então, isso aqui expressa uma certeza de um acontecimento. A certeza de que o livro foi lido no 9º ano. O modo subjuntivo, ele vai expressar uma hipótese de acontecimento. Se ele tivesse terminado o trabalho, já teria ido embora. Então, aqui eu tenho se ele tivesse terminado o trabalho. Há uma hipótese aqui. Talvez ele não tenha terminado o trabalho. E o modo imperativo, que vai se dividir entre afirmativo e negativo, que expressa uma ordem. Vá até a sala de leitura e pegue alguns dicionários para a aula. Então, você tem que saber que tempos verbais
é presente, pretérito, futuro e modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada um expressa uma ideia diferente. O primeiro aqui vai expressar uma certeza, o subjuntivo vai expressar uma hipótese e o imperativo vai expressar uma ordem. Vamos lá? Bola para frente. E aí nós vamos ter as conjugações verbais. O verbo, ele vai se flexionar em pessoa, né? Primeira, segunda e terceira, pessoas do singular e plural, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Ele vai se flexionar em número, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Ele também vai se flexionar em modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Ele também vai se flexionar em tempo, presente, pretérito e futuro. E ele também vai se flexionar em voz passiva e voz ativa. Mas a gente vai deixar as vozes do verbo para um outro momento. Nós vamos aqui fazer a revisão apenas dos verbos, porque lá foi bem rapidinho a aula no CMSP e aí a Pro vai trazer aqui para vocês lembrarem. Verbos de primeira conjugação são verbos terminados em ar, mandar, orientar e pensar. Verbos de segunda conjugação, verbos terminados em er, correr, prever e aprender. E verbos de terceira conjugação, verbos terminados em ir, que é pedir, medir e agir, dentre outros. Observa-se que o verbo pôr não constitui uma quarta conjugação, porque na sua antiga forma era poer. E aí, com o avanço da linguagem, né, com as modificações, ele tornou-se pôr. Bem assim, bem como seus derivados aí, compor, depor, repor, interpor, todos farão parte da segunda conjugação. Verbos terminados em er. Bora! Tempos verbais do modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, eu tenho aqui no modo indicativo, presente e pretérito. Dentro do pretérito, eu tenho pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. E do futuro, eu tenho futuro do presente e futuro do pretérito. Então, aqui são os tempos verbais do modo indicativo. Então, vamos lá. Ó, presta atenção. Passado perfeito, passado mais que perfeito, passado imperfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Belezinha? E aí, subjuntivo. No subjuntivo eu tenho presente, pretérito e futuro. No caso do subjuntivo, eu tenho apenas o pretérito imperfeito, porque talvez tenha acontecido, talvez não. E aí, o verbo no modo imperativo, que é negativo ou afirmativo. E aí, nós vamos conceituar. Porque existem tempos que se subdividem, por exemplo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, que derivou do perfeito. E aí eu vou explicar um por um, tá ok? Vamos dar uma paradinha agora, daqui a pouquinho a Pro volta. Então, retomando, nós vamos observar aqui que o pretérito imperfeito do indicativo, ele expressa uma ação que acontecia com determinada frequência no passado e não foi completamente finalizada. Ele também pode ser usado para expressar ideia ou desejo ideia de desejo ou condição. Então vamos aqui, vamos pensar sobre a frase. Leandro estudava no seu quarto quando foi interrompido. O verbo estudava dá a ideia de que a pessoa não concluiu essa ação, de que ele continua estudando no quarto. É diferente de eu dizer, Leandro estudou no quarto quando foi interrompido. Então, que durante o estudo, ele foi interrompido. Então, a ação não foi concluída. Por isso, eu tenho pretérito imperfeito.
perfeito. Está no passado, porém ela não foi concluída. Ela vai trazer uma ideia de continuidade. Carol leria o livro, caso tivesse tempo. Então, aqui mesmo caso, né? Não tá assim, Carol leu o livro, ela leria. Então, a ideia, né, de continuidade. Pretérito mais que perfeito, que vai indicar uma ação do passado de um fato já finalizado. Então, como que é isso? É assim. A mãe já chegou. Ao invés de falar já chegou, que é uma ação já concluída, eu vou falar uma ação que ocorreu antes do chegou. Então, vai ser chegará, não é chegará, porque se eu acentuar, vai ser futuro, não vai ser passado. Então, aqui é pretérito mais que perfeito. A ação aconteceu antes do ocorrido ter finalizado. Ele correra para pegar o ônibus. Então, cada tempo verbal tem um motivo. É porque ele existe. Então, o aluno fala assim, professora, por que eu tenho que aprender isso? Porque quando você vai escrever um texto, você vai produzir um texto, dependendo do que você usar, você vai estar expressando uma ideia. Se eu usar verbos no pretérito imperfeito, eu vou estar expressando a ideia de que a ação não foi finalizada. Se eu usar o verbo no pretérito mais que perfeito, eu vou estar indicando que a ação ocorreu antes da ação já finalizada. Então, tudo tem um motivo. Por isso que é importante você... a ideia aqui não é o aluno ficar conjugando o verbo. A ideia aqui é o aluno conhecer e saber aplicar. Futuro do presente do indicativo. Expressa algo que vai ocorrer posterior à fala. Ela iniciará o curso na próxima semana. Ela começou o curso? Não, ela ainda vai começar. Quando ele tiver parado de chorar, falará comigo. Então, aqui todas as ações ainda vão ocorrer. E o futuro do pretérito é uma ação que pode ocorrer posteriormente a uma situação passada, além de expressar uma incerteza, uma dúvida ou uma surpresa. Eu leria mais se não tivesse com tanto sono. Eu leria. Então, aqui a ideia de incerteza. Eu leria quando? Lá atrás, num passado que era um futuro, por isso virou o futuro do pretérito. Então, era uma ação que deveria ter acontecido no passado, mas não aconteceu. Ela finalizaria a comida se não tivesse que resolver um problema. E aí, nós temos os tempos do modo subjuntivo. O subjuntivo, ele vai indicar uma hipótese, desejos, suposições. Esperamos que Vanessa mude de ideia, tomara que ele more perto da sua mãe. Aqui eu estou falando do presente. E aqui eu estou falando do pretérito imperfeito, porque eu estou falando de probabilidade, não estou falando de certeza. Lembre-se que o modo subjuntivo expressa uma hipótese, uma dúvida. Se ele comesse menos, seria um bom começo para a dieta dele. Se nós permitíssemos a entrada de estudantes, talvez o debate tivesse sido mais interessante. E aí, o futuro do subjuntivo, que também sempre o modo subjuntivo vai trazer a ideia de hipótese. Então, você não pode esquecer isso, senão você vai confundir todos os modos verbais. E aqui, quando Patrícia ouvir. Se você já viu quando aqui, você já vai subentender que ela ainda não ouviu, belezinha? Então, não se esqueça que o modo subjuntivo, ele vai sempre trazer a ideia de probabilidade, de hipótese ou dúvida. Então, continuando, o verbo no infinitivo impessoal são os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação com desinências, isto é, terminações ar, ir.
Exemplo, querer é poder, cantar alegra o dia. Finalizando aí, imperativo afirmativo e negativo expressam uma ordem, um convite, uma solicitação ou comando. As duas formas são usadas em orações principais, absolutas ou coordenadas. Não fale coisas que você não tem certeza. Imperativo negativo. Verbo no imperativo e o não aqui, isso torna imperativo negativo. Não partas antes de me ver. Brinquem vocês, eu não quero mais. Então, o imperativo é muito fácil, porque ele sempre vai dar a ideia, né? Vai sempre expressar uma ordem, um convite, uma solicitação, um pedido, um comando, e vai ser fácil de você reconhecê-lo, porque o negativo vai vir precedido, o verbo virá precedido do advérbio de negação, não. Belezinha, pessoal? Então, eu espero aí que tenha ajudado vocês a relembrar o verbo e daqui para frente a gente começar a pensar sobre o uso aí dos tempos e modos verbais e o que eles representam, beleza? Até a próxima! E mesmo não tendo sido falado no CMSP, já que a gente está fazendo uma revisão, eu coloquei aqui o gerúndio e o particípio. Então, o gerúndio indica uma ação que está em andamento. São os verbos terminando em ando, endo e indo. Exemplo, Rafael estava caminhando quando seu cachorro fugiu. Você estava almoçando quando Letícia convidou para o churrasco. Então, são gerúndio, verbos terminados em ando, endo, indo. E aí, você vai ter aqui primeira, segunda, terceira conjugação. O que você tem que lembrar? Que o gerúndio indica uma ação que está em andamento, belezinha? E aí, nós vamos para o próximo aqui. Particípio, que vai indicar uma ação finalizada. É caracterizado pelos finais aí, pelas terminações ado e ido. Juliana tinha falado sobre o ocorrido para a família inteira, passado o susto todos o apoiarão. Só para lembrar aí do gerúndio, verbos terminados em ando, endo, indo. No particípio, verbos terminados em ado, ido. Gerúndio, indica ação em andamento. Particípio, ação finalizada. Finish. Agora encerramos aí. Até a próxima aula, se Deus quiser.